Então é isso. Então, boa noite. Hoje é dia 11 de março, né? Estamos aqui. Hoje é a segunda aula desse quarto módulo, que a gente está falando sobre previsões. E estamos aqui, né? Trocando. Eu vou abrir aqui, como sempre, né? Os slides para gente, para mim ter um norte também, né? Chegou aí para vocês, não? Sim, chegou. Tá. Então é isso. Então, eu abri ele. Segunda aula, né? Progressões secundárias. Então, recapitulando, né? Recapitulando, retomando o caminho só para repassar, né? Que eu acho que é legal. Na aula passada, a gente iniciou esse módulo de previsões e a gente falou sobre o Sol progredido e seus aspectos, né? Então, a gente começou falando, a gente tem várias técnicas de previsões que a gente vai olhar nesse módulo, que vai olhar a revolução solar, vai olhar os trânsitos, as lunações, os eclipses, né? A gente falou um pouco sobre eles e a gente começou pelo cálculo secundário, que na verdade é a lua progredida e a lua pré-natal, e que é uma técnica que vai dizer que o mapa ele evolui, né? Então a cada dia é como se fosse um ano, e aí a gente está passando por esse processo. E aí inclusive eu disse que a principal diferença entre os trânsitos, né? E o cálculo secundário, a gente pode pensar que quando a gente fala de lua progredida ou lua pré-natal, é muito sobre um desenvolvimento interno, uma necessidade da pessoa, uma inclinação, uma vontade. Claro, no final, depois tem uma sincronicidade, né? As coisas de dentro acabam, né, se materializando, a pessoa acaba também buscando, mas tem essa delicadeza, né? Quando a gente fala de lua progredida, lua pré-natal, desse cálculo secundário é muito mais uma questão subjetiva. Agora, tem uma coisa que eu acho legal conseguir trocar com vocês, que é assim, ó, inclusive eu acompanho algumas astrólogas, né, um astrólogo, e o que eu vejo é que as pessoas acabam pecando muito no sentido assim de tentar prever, na ânsia de acertar, na ânsia de querer adivinhar. E, e eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o lugar da gente, nesse sentido de ler as previsões, é muito no sentido assim de ajudar a pessoa a se posicionar, dar uma direção, para ajudar a pessoa nas decisões. Inclusive, de repente, se a pessoa está com a lua progredida passando pela casa 3 ou uma evidência da casa 3 com sol progredido, ou qualquer uma dessas técnicas assim, enfim. Ao invés de eu tentar adivinhar, eu posso ajudar a pessoa a decidir, né? Eu acho que é muito nesse sentido, assim, de falar assim, ó, esse ano, né? Se você buscar um estudo, pensando na casa 3, buscar um estudo, aperfeiçoar a sua linguagem, cuidar da sua comunicação, estar mais próximo dos seus irmãos, dos seus parentes, isso vai favorecer muito o seu ano, entende? Porque o que eu estou tentando dizer é assim, às vezes o astrólogo ou astróloga está preso no próprio ego. Então ele está mais preocupado com ele acertar do que em ser útil para a pessoa. E na verdade, nesse sentido, eu quero entregar para a pessoa, falar assim, tá, se você for por aqui, talvez fique mais fácil. Ou um cuidado ali e tal, né? E deixar na mão da pessoa a decisão. Quanto menos eu tentar, porque isso engessa também, isso torna, enfim, deixa o negócio mecânico, né? Atrapalha. Então, essa direção que eu também, acho que vocês também têm essa experiência, eu acho que a pessoa já sente, já tem essa intuição, já está percebendo. Às vezes não consegue ouvir muito bem, às vezes passa batido, às vezes tem um relance, às vezes tem um som, às vezes tem alguma coisa, mas ela tem alguma coisa ali que ela percebe. E aí, quando ela nos consulta, me consulta, no caso, é como se ela sentisse assim, um alívio, assim, fala assim, é isso, já tava pensando nisso mesmo, já tava, nossa, e aí eu acho que esse é o grande lance, assim, conseguir, né, dar essa direção, assim, principalmente, né? Então,
essas questões. Uma outra coisa que eu vou estar sempre voltando, que eu acho legal estar lembrando vocês, que é assim, não dá para fazer previsão, não é que não dá, mas não é legal fazer previsão. É, a Asca tentando entrar aqui no armário, tem que bater o pé no chão para sair. É, não dá para fazer previsão sem olhar o mapa astral da pessoa. É legal poder olhar. Então, sempre eu faço o mapa primeiro. Ah, eu quero ver meu ano. Falo assim, vamos dar uma olhada no seu mapa. Para me recordar, para me ver, para entender como é que tá. E aí, falando diretamente para vocês, não tem mágica. Porque uma mesma área da vida, ela pode ter várias possibilidades. Então, por exemplo, casa 3 ela tem vários assuntos. Aí eu posso ser genérico. Mas se eu atendo a pessoa, eu já sei como que ela funciona com aquela casa 3. E aí eu posso ser mais assertivo. É um papo, né? Entende? Então, por exemplo, de repente a pessoa tem a casa 3, ela é professora. Dá um exemplo, ela é professora e tem a casa 3 em evidência. Então, eu já sei que se pegar a casa 3 também vai impactar o trabalho dela, o jeito que ela dá aula. E aí, de repente, eu posso falar assim, ó, de repente, nesse período pode ser legal você aperfeiçoar, fazer um curso de especialização, aumentar a sua bagagem no sentido de estudo. Eu tô falando a mesma coisa, mas eu estou direcionando porque eu já sei dela. Porque eu já sei como é que funciona aquela casa 3 dela. E aí, claro, que rege, e aí eu vou estender. Mas isso é legal, né? Ajuda a organizar, né? Então, é isso. O planeta ativado, a casa que ele rege, né? Isso sempre. Mas é legal a gente ter isso em mente, tá? E aí eu coloquei aqui, né? Claro, eu posso me colocar num lugar de adivinhação? Posso. Consigo até. Mas de verdade eu não vejo proveito, não. Não vejo sentido, não vejo proveito. A não ser, não sei. Eu não, aí eu vejo alguns de longe, assim, na internet. Eu acho que hoje menos, mas antigamente tinha mais, assim, sabe? Eu falei que não sei o quê, eu acertei a previsão e tal. Eu acho que no sentido coletivo, talvez seja válido para alguma coisa, eu não tenho essa experiência. Mas no atendimento com as pessoas, não sei se esse é o lugar. Essa intenção de adivinhar. Claro, eu estou olhando, falo assim, tá, o Júpiter vai entrar, sei lá. Podia você falar assim, você acertou. Eu falo assim, então, não sei se era bem essa a intenção, não. Que o Júpiter vai entrar na casa 5, tá fazendo um aspecto com a sua Vênus. É um período de fertilidade. E aí eu falei para ela, falei assim, se você está pensando em ter um filho, é um bom período, mais fácil. Agora, se não, é legal você se precaver. Entendi. Aí depois, fala, nossa, você acertou, tive uma filha. Eu falei, não sei não, não sei se eu acertei, não. Não foi isso que eu quis dizer. É no sentido da pessoa se preparar mais, né? Enfim, mas é isso. É assim que eu levo, né? Eu acho que é mais saudável. O que vocês acham? O que você acha, Val? Como é que você vê esse olhar assim? Ah, eu concordo plenamente. Não sei se é porque eu não gosto muito dessa coisa de adivinhação. Tem coisas que eu me assusto. Eu prefiro realmente, como você está falando, dar um caminho, fica bem mais suave. Até porque, se você tem um fato que não vai ser muito bom, né? Então, quando você recebe uma orientação, você já até coloca uma situação. Cuidado se você for por esse caminho, é melhor para você fazer dessa forma. Então, fica bem mais suave. Eu, particularmente, também, para mim, eu também não gosto. Eu não gostaria de ser atendida dessa forma, incisiva de previsão. Então, eu também agora concordo com você. Enfim. O que você acha, Mônica? Quer falar alguma coisa?
Eu acho também, porque senão você não sabe assim, psicologicamente como está funcionando aquela pessoa, que nem tudo a pessoa fala, né? Uhum. Da vida dela particular. Então, você tem que ter aquele cuidado. Se eu falar isso aqui, vai gerar uma expectativa, uma ansiedade dessa pessoa e ela pode tomar uma decisão precipitada. Então, a gente tem que tomar um caminho de meio termo, E dar uma orientação. é, eu vou confessar para vocês que assim, hoje menos, mas dependendo de como eu sinto a pessoa, eu, eu tiro o pé um pouco, sim. Eu tenho essa sensibilidade. Claro, não omito, tem a responsabilidade, a pessoa tá me consultando e tal, mas dá para perceber quando a pessoa fica muito ansiosa, quando entra num lado assim da pessoa, né? É visível, para mim é visível, né? E aí eu tento ser a menos, assim, eu tento não causar um choque, não, e aí eu vou mais devagar ainda, assim, mais sutil, né? Nas sugestões e tal, então eu acho legal, eu acho que é importante ter essa responsabilidade, né? Agora também tem o outro lado, né? Às vezes também pode chegar gente para você com a expectativa de querer saber uma coisa assim, né? Com aquela ansiedade de saber aquilo, achar que você tem que prever aquilo. Você já deve ter passado por essa situação, não é isso? Sim, sim. Não, sabe uma coisa que já aconteceu comigo de vez em quando acontece, e eu não ligo, não. Não sei se eu já liguei, mas a pessoa às vezes ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Exatamente. Ela veio já, ela quer você e ela quer que você fale aquilo que ela. Parece Uhum. doideira, mas isso acontece, não é uma coisa assim muito rara, não. Às vezes a pessoa já vem, geralmente, por Sim, sim. exemplo, sei lá, separou, alguma coisa assim, ela vem nesse sentido assim, fala assim, e às vezes eu nem falei nada, fala, tá vendo? Eu sabia que eu tinha que. E eu, às vezes, não falei nada, a pessoa já tá, né? Uhum. Tá bom, tudo. Não vai eu ficar aqui discutindo, né? Não vai, não é comigo que você vai discutir, né? Nessa altura do campeonato. Mas o ser humano é, enfim. É verdade. Mas vamos lá. Então é isso. Aí é aqui, eu vou enfatizar isso aqui, porque isso aqui eu vou acabar enfatizando isso aqui o tempo todo, assim, para a gente conseguir memorizar. Acho que é importante. É, esse princípio. Como é que se faz previsão? O planeta que é ativado, a casa onde ele está e a casa que ele rege. Se ele for regente de mais de uma casa, as duas casas que ele rege. Que alguns planetas regem duas casas, dois planetas, quer dizer, dois signos, né? Então, Escorpião, no caso, né? é, Plutão e a própria, Aquário. A própria Vênus, né? A Vênus também, Aquário, né? O Mercúrio também, né? Ah, sim, verdade. Mercúrio também, né? Então, essa questão assim, é, enfim, importante. Então, eu sempre desenhava assim. Qualquer dia eu vou tirar uma foto e vou mostrar. Nos estudos eu desenhava assim, colocava Saturno fazendo oposição com a Vênus, desenhava a Vênus de casa 10 que rege a casa 7 e a casa 8. E aí eu sabia, tá? Casa 10 7 8. E é como que é essa questão. E aí ia interpretar, ia pensar, né? Nessas casas acontecendo, né? Que é sobre isso, né? Então, enfim, esse olhar, né? E aí, só para a gente recapitular, né? Então, as progressões secundárias, um dia de nascimento é igual a um ano de vida, né? É entendendo que existe, né, esse processo, assim. Parece um pouco mais subjetivo, não é tão direto, né, de pensar como se fosse os trânsitos, mas na prática funciona muito bem, assim, no sentido da interpretação, né? Então, essas questões. E aí eu falei disso um pouco, mas aqui eu vou enfatizar, até para a gente interiorizar isso. Como fala de uma questão mais subjetiva, as progressões secundárias, né? Que envolve o mapa astral progredido e o mapa astral pré-natal, vai falar sobre amadurecimento, sobre mudança de postura, sobre nova percepção.
Por que que eu tô dizendo isso? Porque essa coisa assim interna. É como se algo dentro inclinasse, né? Então, a direção da consciência, se a gente for pensar no sol progredido, né? Ou algum aspecto, essa indicação. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Por isso que também, principalmente nas progressões secundárias, eu me coloco nessa posição, assim, talvez nesse período, se você, né, ter esse foco, ter essa preocupação do ano, esse assunto vai ficar evidente, você pode dar uma atenção e tal. Eu vou tentando transmitir para a pessoa para que ela dê atenção para algo que já está dentro dela. E aí eu entro nessa, eu penso isso, né? Não falo, mas eu entro nessa ressonância, nessa sincronicidade com o que já está acontecendo e reafirmo, né? E de repente, se for um aspecto mais desafiador, eu também faço assim, tá, então esse cuidado, né? Não se expõe e tal, dependendo, né? Enfim, nesse sentido, tá? E aí, vamos seguindo. Na semana passada a gente falou sobre o Sol progredido e hoje a gente vai falar sobre o ascendente progredido, né? Então, se o Sol progredido ele mostra o desenvolvimento da identidade, como a gente viu, o ascendente progredido naturalmente ele vai mostrar como a pessoa passa a se colocar no mundo. Então, não é que ela vai mudar o ascendente dela diretamente, mas a gente pode pensar que aquele ascendente passa por uma transformação, assim, ele tem uma, a gente pode até pensar numa mutação. E a gente vai entender, né? O ascendente ele representa a forma como a gente inicia as nossas experiências, a maneira como a gente reage às circunstâncias, também a forma como somos percebidos e tal, essa questão do ascendente. Ao longo da vida, essa forma de se expressar, ela não permanece a mesma, porque a vida ela vai transformando a pessoa e essa transformação a gente vai ver pelo ascendente progredido. Reflete justamente essa transformação, dessa maneira de existir mesmo, né? Então, é legal a gente conseguir pensar nesse sentido, né? E aí tem uma outra coisa aqui, ó, só para a gente saber, né? As questões mais técnicas e tal. O ascendente progredido, ele muda de signo aproximadamente a cada 30 anos. Então, a cada 30 anos, o ascendente dá essa modificada. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem o ascendente no signo de peixes, em algum momento ela não vai mudar, mas ela vai começar a usar esse signo de peixes de forma mais assertiva. É como se ela pegasse um pouco do signo de Áries, ela começa a ser mais. Claro, ela não vai virar um ascendente em Áries, mas ela vai se colocar com mais disposição, ela vai usar até essa subjetividade do signo de peixes com mais consciência, com mais inclinação, ela vai estar mais incisiva, vamos colocar assim, entende? É um período onde ela veste essa roupa mais de frente, que não é comum do ascendente em peixes, dando esse exemplo, né? Então, tem essas questões assim, nesse sentido. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, certo? a cada 30 anos, o ascendente ele vai mudar de signo. E aí é isso, né? Ascendente progredido e ascendente pré-natal, né? O progredido ele vai para Áries, se for ascendente em peixes. Se for o pré-natal, ele vai para Aquário, né? Enfim. E também o ascendente progredido ele vai ele vai passar pelas casas, né? Então, a linguagem é assim, né? A casa onde o ascendente progredido transita, né? Onde está o ascendente progredido, né? Então, ganha um destaque naquele período, né? Então, seu ascendente progredido. E tem uma outra coisa, assim,
Eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu tento absorver o astrologuês. Eu fico comigo, eu tô aqui, tô lendo. Eu falo assim, tá, aqui hoje eu faço com mais prática isso, né? Porque tô o tempo todo falando disso. Mas eu tento não encher muito o astrologuês para não confundir. Eu tento ir direto ao ponto, eu tento sintetizar, eu tento trazer, mas eu sei, falo assim, tá, ascendente progredido, tá passando pela casa 2 da pessoa. Então, casa 2 dinheiro, valores, aí eu vou lá, falo assim, tá, esse período. Se você tiver essa iniciativa, tiver essa inclinação no sentido de você ter mais confiança e você conseguir ter mais dinheiro e organizar melhor, é claro, depende do signo, dos aspectos e tal, e eu vou juntando as peças, sabe? Então é legal a gente conseguir ter essa. Porque senão, imagina, o ascendente progredido, e aí tal, aí que não sei o que, aí vou lá, o trânsito, aí junta com lunação, eclipse, revolução solar, e começa. E aí a pessoa não entende, né? Não entende nada. Eu uso algumas linguagens, porque tem duas questões, né? Que eu vou dividir com vocês. Primeiro que quando eu uso a linguagem, automaticamente isso me ativa a interpretação. Quando eu falo ascendente progredido, eu consigo, na cabeça, entender o que é. Falo assim, tá, automaticamente, né? Saturno, aí eu já sei, tá, Saturno, responsabilidade. Então, para mim, já. E aí algumas linguagens para a pessoa pesquisar, para ficar marcado na gravação, para depois ela conseguir, né, buscar e tal, mas coisa sutil. Nada assim de muito. Porque tem aquela coisa assim, né, inclusive, essa moça que eu atendo ela, tem a questão do ego e tal, mas ela vem muito nesse sentido, não sei se é comigo, tô na dúvida às vezes com ela, se é comigo que ela quer mostrar para mim que sabe, ou ela faz isso mesmo. Mas ela vem nesse sentido assim de mostrar que ela entende, então ela fala muito da linguagem. Dá para perceber que ela está mais preocupada em mostrar que ela acerta, que ela sabe o nome e tal, que ela é descolada na astrologia. E aí eu já falei para ela, falei assim, eu acho que isso aí não ajuda. Acho que isso atrapalha, porque não faz sentido, né? A pessoa já veio, não veio para saber se você sabe, se você. Não faz sentido nenhum. Enfim. Mas, um pouco sobre isso, tá? E aí é o seguinte, assim, ó. Vamos pensar no. Vou, vou, vou aprofundar um pouco aqui nos aspectos, né? Então, assim, Olha, Rodrigo, pode deixa falar, eu só, deixa eu só ir nessa parte anterior, só para eu fechar aqui meu raciocínio. por Então, favor. quando você falou, a casa onde o ascendente progredido transita, né? O meu caso, o meu ascendente progredido está em Virgem. A casa que ele está transitando é a minha casa 3, certo? Então, assim, eu vou estar, né, de uma forma é, no meu aprendizado, na minha comunicação, de uma forma mais organizada, com mais. Como é que eu vou dizer? Porque aí eu falo das características de Virgem, certo? Certo. Aí eu vou ver que aí essa casa 3 minha está em Virgem, eu vou ver onde está o regente. Que no meu caso, o regente de Virgem é Mercúrio, está na casa 5. Então vai assim, vai contribuir para a minha criatividade. Eu Casa tô, 3 você falou? é, Tá. né? O meu Sim. ascendente progredido está em Virgem, que transita pela casa 3, na minha casa 3, e o meu regente está na casa 5. Nesse caso, o Mercúrio tá na casa 5 é isso, né? Isso. Tá. E aí é isso, assim, fala assim, tá, então é um período onde eu ia falar assim, né, cara, é um período onde Uhum, você pode buscar, inclusive na sua apresentação, nessa questão da sua imagem, ser um pouco mais detalhista, uhum, ser mais meticulosa,
prestar atenção mais Uhum. nos detalhes. Tem a questão também da saúde, que tem a ver com o lance do Virgem, no sentido assim do método, do sistema, do dia a dia. E aí é importante se você conseguir levar esse olhar para sua fala, para sua comunicação. Não sei se você está pensando em fazer algum curso, estudar e aperfeiçoar, Uhum. né? Como é que está esse lugar, né, de aprendizado para você. E principalmente essa questão também da relação com os irmãos. E o regente está onde? O regente está na casa 5. E se você conseguir buscar um estudo de algo que realmente você gosta, que te toca o coração, é legal. Show. E aí a gente está aqui estudando astrologia, né? Exatamente. Pra gente ver que funciona, né? Exatamente. Porque aí também, como ele está na casa 5, mexe com o meu brilho, meu É, prazer. É tem a isso ver aí. com o estudo que realmente você gosta, entende? Que aí eu uni. Claro, não é assim, nossa, ele adivinhou, não fiz isso. Claro, eu tenho facilidade de fazer porque eu faço isso muito. Uhum. Mas na prática, dividindo com vocês a técnica, eu também te conheço, sei que você está estudando astrologia, sei que você gosta, você está aqui, então estou falando assim, tá, estudo, estamos aqui. Casa Uhum. 5 o que gosta, detalhe. Entende? Eu tô Entendo. pensando e tô juntando. Com o tempo isso fica mais fácil. Pode parecer, falar, nossa, é difícil e tal, mas com o tempo fica mais fácil. Então, por exemplo, atendi a almoçar hoje, eu não lembro qual que era, mas tinha uma questão da casa 4 junto com a casa 10 e aí eu falei assim, tá, então é o período onde você precisa buscar ser o seu próprio chão. E aí o chão, ele tem a ver com a questão da casa 4. É. Uhum. É isso, ser o próprio chão, que eu tô querendo dizer o quê? Ser o próprio sustento. Ser a sua própria guarida, casa 4 família, casa, essas questões dentro do aspecto. Não foi nada, para mim não é nada extraordinário. Fala, nossa, ele é de. Não, eu tô olhando, casa 4 chão, sustento, ancestralidade, enfim. E aí pra moça isso ressoou de uma forma, falou, nossa, eu falei disso, eu tava pensando nisso, escrevi no meu diário sobre isso e tal. Então, de vez em quando acontecem essas coincidências no sentido da linguagem, mas nada extraordinário. Se não foi, fala, nossa, ele tem um dom, ele adivinhou. Não, casa 4 não fugir, é casa 4. Entende? Claro, o que é legal, que a gente acaba desenvolvendo, que eu acho que é vocabulário. Conseguir ter um vocabulário, porque às vezes eu falo a mesma coisa de formas diferentes. Dependendo do jeito que eu estou conversando com a pessoa, eu consigo ter essa facilidade. Nem acho que o meu vocabulário fala, nossa e tal. Mas é porque eu leio, porque eu busco, estou falando e tal, enfim. Mas nada também é extraordinário. Entende? Então, Show. essas Tá. questões. Mas tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então é isso. E aí, os aspectos, né? Então, a gente falou, né? A casa que tá, o signo que tá, o ascendente. E aí, os aspectos, a gente vai ter cinco aspectos, que é o que a gente vai usar, cinco aspectos maiores, né? Que é a própria conjunção, que é isso, né? Quando está no mesmo grau, tem uma orbe ali, a gente vai usar a mesma orbe. É, no programa já tá, já tá estabelecido no programa, né? Mas é uma orbe de 6 graus. 3 graus para frente, 3 graus para trás. Isso vai variar de astrólogo, de tradição, enfim, mas não vai ser mais do que 8 10 assim. Porque na verdade o que eu estou dizendo, o que que é orbe? É a aproximação do planeta. Então, se o ascendente, o planeta, ou a cúspide está 10 graus, então mais ou menos ali a 13 graus ou a 7 graus, né, um pouco para frente, um pouco para trás, está dentro da orbe. É isso que a gente está falando. Então ali caracteriza o aspecto. É uma coisa mais técnica, mas é isso. Mas o programa vai fazer isso sozinho, né? Mas é isso. Então a gente vai olhar a conjunção, é, e aí tem uma delicadeza aqui nos aspectos que eu acho legal a gente trocar sobre isso. Eu não fiz um slide disso que eu não consegui transmitir pelo slide. Mas é assim, ó. É, assim como no mapa astral.
tem um aspecto se formando, tem um aspecto no ápice e tem um aspecto se dissolvendo. É isso. E como eu mostrei para vocês, isso a gente vai ver pelo grau e também pela cor, pela intensificação da cor mostrada nesse programa. Então, por exemplo, o aspecto ele está se formando. Então, quer dizer, é mais urgente, está chegando. Ele está no ápice, então é agora, está com essa força, agora. Está se dissolvendo. Dependendo de quanto está se dissolvendo, eu nem toco no assunto. Dependendo. Porque eu já sei que o aspecto ele já foi. A não ser se eu quero trazer uma pessoa, falar assim, ó, você passou por tal questão, você teve tal aprendizado. E aí, para a pessoa entender sobre o que ela passou. Às vezes eu faço isso, dependendo se é um aspecto mais intenso, ou se eu entendo se eu entendo que tem uma importância dentro do que a gente já vinha trazendo, né? E aí eu toco no assunto. Mas esse é o ponto, assim, né? Porque eu sempre imagino como uma onda. Ela vem se formando, chega no ápice e depois ela se dissolve. Todos os aspectos da astrologia eles vão falar disso. A não ser aspectos com Urano, que é o único. Mas por quê? Porque o Urano, ele fala justamente de inesperado, de quebra, de imprevistos, de surpresas. Essa é a característica dele. Então, ele é mais difícil a gente conseguir entender ele por onda. Então, eu falo, ó, isso aqui é uma questão que pode acontecer a qualquer momento, dentro desse tempo, enfim, por conta que eu sei que Urano é mais imprevisível. Essa é a característica dele. Mas só também. Porque quando a gente está falando de astrologia e de previsões também, uma outra coisa legal não é assim, abre uma porta e fecha uma porta. As coisas se desenvolvem, está pensando numa natureza, está tentando ler o tempo. Então eu fecho num período, né? Desse tempo, desse mês. Eu dificilmente vou lá e faço tal dia. Eu sempre abro assim, porque não é assertivamente assim o dia exato. A gente nunca consegue o dia exato, assim, eu acho arriscado. Esse é um ponto. Tudo bem? Até aqui? E aí é isso. Então a gente tem a conjunção, aspectos harmônicos de facilidade, de fluidez, o sexto e o trígono, que a gente já sabe, Uhum. né? E depois os aspectos de tensões e de ajustes, oposições e, e oposições e quadraturas, né? É isso. E aí, um paradoxo, assim, uma coisa mais filosófica, pode ser, mas nem sempre um aspecto desafiador ele é ruim. E nem sempre um aspecto de facilidade ele é bom. Depende da consciência, depende do que é. Então eu tento ter essa linguagem também um pouco neutra, não catastrófica. Porque às vezes é uma oportunidade de aprendizado. Ah, é mais difícil? Não vou negar. Às vezes é difícil. Ninguém quer uma quadratura, gente. Ninguém quer uma oposição. Ah, não quero. Passar por uma tensão. Não quero. Lógico que eu não quero. Mas a gente vai entender, a gente já é adulto, a gente vai entender que muitas vezes as tensões são motores importantes. E eu posso falar disso tranquilamente, sim. Porque, por exemplo, para mim, fala assim, nossa, você trabalha muito, você produz muito. Tem muita conta para pagar. É isso, gente. Tem muita conta para pagar. Gosto de astrologia e quero trabalhar com astrologia, não vou abrir mão de astrologia, então eu vou fazer a astrologia funcionar. Porque eu preciso fazer a astrologia funcionar. Então é uma tensão, que aí, claro, é uma tensão, uma pressão, no sentido, não hoje, né? Mas uma pressão no sentido de precisar dar conta. E aí transformar essa pressão em algo produtivo, aí é o grau de consciência. Pegar essa energia e falar assim, tá, então vamos lá. Vamos
Vamos sentar, vamos escrever, vamos produzir, vamos divulgar, vamos. Entende? Então, também é legal a gente pensar nesse sentido de ajudar a pessoa reconhecer aquela tensão e transformar aquela tensão em algo produtivo, ou no mínimo sugerir. E aí fala assim, mas dá um exemplo de algo que não seja produtivo, a reação. Reação. Então, quando eu reajo sem pensar, então estou sofrendo uma pressão, eu reajo. Por exemplo, vou dar esse exemplo desse meu exemplo de trabalho. Então, estou sofrendo uma pressão. E aí a reação é sair correndo e arrumar um emprego. Ou, sei lá, é, tá na moda, né? Fazer um Uber. Eu vou fazer um Uber. Vou sair correndo, compro o carro, me cadastro, vou fazer um Uber. Então, eu estou reagindo a uma pressão. E aí, mas por que que você acha que você está reagindo? Porque se a gente pensar bem nesse exemplo besta, assim, chulo, mas só para a gente conseguir pensar sobre o assunto. Se a gente pensar bem, o Uber, ele é uma emergência, ele não é uma profissão. Claro, com todo respeito a quem faz Uber e tal, não estou desmerecendo enfim, não é isso. Mas é isso, assim, não é uma profissão, é uma emergência, é um quebra-galho, é uma renda extra. Ah, mas tem gente que vive de Uber. Tudo bem, mas concorda que não é é um jeito, deu um jeito ali. Porque na prática não se sustenta. Ele foi criado para ser um complemento mesmo, né? A ideia É, original foi que ele foi criado assim para você dar uma carona. Você está indo para o trabalho, você dá uma carona remunerada para pagar o teu combustível. É porque virou uma profissão, é isso. Não, sabe? mas na prática, assim, não se sustenta, né? Porque se a gente colocar na ponta da caneta, preço de É, pneu, preço de gasolina, manutenção do carro posterior. E então, quer dizer, é uma urgência, matar a fome na urgência e ficar preso no resultado escravo sim, dessa sim. ânsia, dessa pressão. Diferente de eu pensar a longo prazo. Estou construindo uma carreira. Estou, né? Então, isso tudo vai ter um resultado, porque, entende? Então, Uhum. não tem um resultado imediato. Mas eu estou construindo. Claro, quando consegue, quando dá, quando é possível. Mas isso é um exemplo de pegar uma pressão e fazer algo positivo. Porque eu preciso de um tempo, eu preciso absorver a pressão, segurar ela e pensar, não reagir. É diferente. Preciso segurar a pressão e transformar em impulso de algo que eu pensei, que eu planejei. Vou dar outro exemplo. De repente, vamos falar de relacionamento, né? Duas coisas comuns, né? Que é muito comum: relacionamento e dinheiro, né? Relacionamento. E aí, uma pressão. E aí, na urgência, é mais fácil, às vezes, jogar pro alto. Eu sempre brinco com essa frase: é chutar o pau da barraca com a gente dentro, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou, de repente, segurar a pressão e organizar melhor. Que seja uma saída, que seja uma separação, mas é muito melhor uma separação organizada, planejada, do que você reagir. Uhum. Muito melhor. Inclusive, você pensar depois como é que vai ser, né? Como que vai ser as questões. Filho, às vezes, empresa, familiar que tem. Então, se você organiza, planeja, não precisa falar, mas você pode planejar. Fala assim, tá, vou me calçar aqui. Vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso. E tô caminhando para lá. Ah, no meio do caminho eu posso mudar de ideia? Mas. Ou você reagir. É diferente, né? A reação é muito emocional. E eu não estou dizendo que não existe a pressão, que é o que a gente está falando sobre a quadratura e a oposição. Entende? Isso é importantíssimo se a gente conseguir ter essa visão, né? Sobre essa questão do. E às vezes, por exemplo, a pessoa está num trígono
e não tem esse impulso, né? Porque tá bom, tá fácil, tá fluindo. Ah, não fazer esse esforço, né? Porque dá trabalho, né? Tem. Então, essas questões, assim, esses paradoxos, né? E aqui eu coloquei, mas não sei se precisa, porque na prática a conjunção, só para especificar, é justamente a união do símbolo, né? Não sei nem se fica assim, a união do símbolo, a união do aspecto, né? Porque o lance da conjunção, para ser mais específico, é que ela não tem uma característica nem positiva nem negativa. Depende. Ela tem as Uhum. duas aberturas. Tanto ela pode ser, aí depende do planeta que tá. Então tem conjunções, a gente já viu sobre isso, né? Tem conjunções que são mais fluentes, são menos fluentes e tal. Enfim. E aqui os aspectos harmônicos eu já falei. E, e os aspectos desarmônicos. Eu coloquei desarmônicos, né? Aqui. Tá? Que é isso que a gente estava falando, eu só não mudei os slides. Tudo bem? E aí, para a gente passar, eu não fiz os slides de todos, porque senão ia ficar gigante os slides. Mas pensando nos aspectos, então, depois na apostila vai estar tudo mais detalhado. Mas o ascendente progredido em aspecto com Sol, a gente pode pensar que ele vai indicar o momento em que a identidade da pessoa ganha mais destaque, a pessoa tende a se afirmar com mais vida, ela pode assumir um novo papel ou uma nova direção. Claro, o Sol em qual casa, qual signo, qual casa ele rege, juntando esses assuntos, mas a conjunção vai falar sobre isso. Um aspecto harmônico, ele vai favorecer o aspecto do ascendente progredido com o Sol. Ele vai favorecer harmônico, uma autoconfiança, visibilidade maior, né? Maior visibilidade, enfim, clareza sobre o próprio caminho, a consciência, mais, né? Mais percepção, mais. E aí, claro, casa, signo, né? Enfim, o que está envolvido no mapa. E se a gente for pensar no aspecto desarmônico, do ascendente com o Sol, né? Natal, questionamento sobre a identidade, questionamento sobre a direção, sobre o propósito de vida, essa pressão que exige o que eu estou dizendo, um ajuste na forma de agir. Percebe que, como o exemplo que eu dei, a pressão às vezes ela pode ser melhor, porque às vezes a pessoa está tão acomodada que ela não, Uhum. não sai, né, do lugar. É muito comum, né? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo bem. Dúvida? Não. Tá, e aí, dessa mesma toada, o ascendente progredido em aspecto com a Lua natal, aí se a gente for pensar na conjunção, ela marca mudança importante na vida emocional, na vida doméstica, né? A Lua, a gente tá falando da Lua. A Lua recebendo esse aspecto do ascendente. E se a gente for pensar em aspectos harmônicos, maior sensibilidade, maior facilidade de adaptação, maior facilidade de compreender, de entender as próprias necessidades, de acolher o outro, sentir mais acolhido. A Lua recebendo o aspecto harmônico do ascendente. Agora, se o aspecto for desarmônico, insegurança, instabilidade emocional. Ou então, se a gente for por esse caminho de adivinhar, a gente pode pensar um período onde algo pode desestabilizar, gerar mais incerteza, um desconforto, uma tristeza, um afastamento, porque a Lua recebendo essa desarmonia, que na verdade vai pedir esse ajuste, né? Essa pressão que pede esse ajuste de como você se comporta emocionalmente. Mas como que eu ajusto como eu me sinto? Uai, pela expectativa, gente. Porque isso acontece naturalmente. E aí vai, sei lá, de repente eu me senti, exemplo bobo, né? Porque fica mais fácil. Me senti triste porque a pessoa não veio. Sei lá, tô mais sensível, a pessoa não veio, disse que vinha, não veio. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, eu me senti triste.
E aí eu vou olhar para essa expectativa, eu falo assim, tá, o que que você está esperando? Aprovação? Se o outro não veio, você acha que você está sendo rejeitado? Tá carente? Aí eu vou entender essa pressão e vou ajustar esse meu conteúdo, né, sobre isso, né? Entende? E aí o que eu estou dizendo é que nesse lugar, interpretando, a gente pode aconselhar, pode direcionar. E aí eu vou juntar as peças, né? A casa que tá, e o signo, o regente, enfim, eu vou entender, né? Então, por exemplo, se a casa 7 está envolvida, então essa tristeza da expectativa com o relacionamento, se sentir rejeitada, com o parceiro, com a parceira. Mas como você sabe que é o parceiro? É por casa 7, gente. Tô na tranquilidade da astrologia. Casa 7, parceiro. Ah, mas então se for casa 10, expectativa referente ao trabalho, a não reconhecimento do trabalho. Ah, se for casa 4, expectativa referente à família. Ah, se for casa 5, pode ser romance ou filhos. Se for casa 2, expectativa de dinheiro. Se for casa 1, expectativa da imagem. Se for casa 12, expectativa do inconsciente. E aí a pessoa carente de sonho, aí é um outro tipo de interpretação, né? Do inconsciente é um pouquinho mais que é ela com ela mesma, né? Então, Uhum. tem uma instabilidade, uma certeza aí, alguma coisa. Aí eu vou mudar um pouco o jeito de falar, mas vocês estão entendendo? É nesse sentido, né? Enfim. Então, é isso. E aí, se o ascendente progredido, ele faz aspecto com Mercúrio natal, a conjunção ela pode indicar períodos de estudos também, assim como a casa 3, deslocamento, mudança de ambiente, né? Comunicação, que está relacionado ao Mercúrio. Aí eu preciso entender, né? Ah, tem uma outra coisa importante que é legal a gente falar. Porque, por exemplo, no mapa astral da pessoa, eu preciso saber como é que. Por isso que eu falei lá e é legal reforçar aqui. Eu preciso saber como que está a condição daquele planeta no mapa astral da pessoa. Entende? Porque vai pegar aquele ponto. Mas aquele ponto da forma que tá para a pessoa. Então, de repente, a pessoa tem, sei lá. Vamos voltar para o exemplo da Lua. A pessoa tem uma Lua que tem uma conjunção com Marte no mapa astral dela. Uhum. E aí, o que que isso diz? A gente já sabe, na interpretação, essa lua é uma lua reativa, agressiva às vezes, pavio curto, emocionalmente, pavio curto. E aí, claro, a gente espera que a pessoa esteja consciente, esteja trabalhando e esteja de boinha, né? Não esteja matando ninguém, esteja preservando o réu primário, né? Tá de boinha lá, tá sussa, mas isso não quer dizer que a pessoa mudou quem ela é. Mesmo que ela esteja mais consciente, mas como assim a pessoa está mais consciente com a lua? Nesse caso, a pessoa está fazendo exercício físico. Por quê? Porque ela tem uma energia. E aí, para ela conseguir não matar ninguém, claro, eu não vou falar isso, viu, gente? Vou falar assim, vou falar bonitinho, né? Para a pessoa conseguir não reagir às emoções, às tensões, ela descarrega essa energia fazendo exercício físico, fazendo uma caminhada, fazendo um yoga, praticando uma respiração. Então, quer dizer o quê? Ela conscientemente sabe de uma deficiência dela, do mapa astral dela. E ela trabalha isso e vive melhor assim. Ou vive reagindo também. Não quer melhorar, também tudo certo. Mas tem aquele ponto. O que eu estou dizendo aqui, quando tiver um trânsito, tiver um aspecto, tiver uma previsão que vai pegar aquele ponto, é aquela fragilidade que vai aparecer, aquele ponto ali. Fala assim, tá. Entende? Fala assim, tá. Então é o seguinte: esse período aqui, você precisa tomar cuidado com aquela agressividade lá que a gente já conversou. Sabe aquele Uhum. ponto lá que você está trabalhando, que a gente já conversou? Que você está indo para academia e tal, que você está com o réu primário belezinha e tal, enfim. Então, esse período aqui, se for um aspecto tenso, esse período aqui, esse réu primário vai estar. Então, você precisa estar mais presente, mais consciente. Pode acontecer alguma coisa de confronto, de agressividade. A casa 7, então, na parceria, briga, discussão, chegar no limite. Na casa 10, jogar tudo pro alto. Na família, evita o jantar, evita o almoço familiar. Ah, chamou, não vai. Nesse período, dá uma segurada, porque, né, o pessoal vai estar com a faca na mão e tal. Enfim, claro, nunca falei isso.
Não vou falar isso. Só pra gente dar risada, Não mas deu vontade de falar, né? não, às vezes dá. Às vezes dá. Mas eu nunca falei, mas dá vontade de falar. Não vai. Mas vocês estão entendendo? Por isso que é legal. É esse o lance da previsão. Mas como que você sabe? Eu preciso saber o mapa astral como é que tá. Primeiro eu vou olhar o mapa, lógico. Aí Uhum. pego um ponto do mapa. Aí o ponto do mapa já tem um aspecto. Fala assim, tá, então, enfim, sempre, né? É sempre esse olhar. Então, se o ascendente ele pega o Mercúrio, pode indicar períodos de estudo, mudança, troca, comunicação, né? Se for harmônico, favorece a própria comunicação, aprendizado e trocas intelectuais. A pessoa fica mais facilidade de comunicar, de conversar, de trocar. Da mesma forma, se for um aspecto desarmônico, a comunicação passa por um processo mais difícil. Preocupação mental, discussão ou necessidade de reorganizar os pensamentos do ascendente, nesse caso, tá? E aí, se o ascendente progredido ele vai fazer aspecto com a Vênus, se for uma conjunção, pode indicar encontros importantes, mudanças na vida afetiva, é, é isso. E aí, se for harmônico, favorece relações, harmonia, encontros, beleza, vaidade, relacionamento. E, e se for aspectos desarmônicos, desafio nas relações ou revisão dos valores pessoais, né? Que tem a ver com o lance da Vênus. E aí, de novo, mesma coisa. Preciso saber como é que tá a Vênus do mapa astral da pessoa. Como é que ela lida com a Vênus dela? Como que é essa Vênus? Como é que é as relações? Qual casa que tá? Qual aspecto recebe? Qual casa que rege? E aí tudo isso é para entender qual casa que rege, qual aspecto que tá. Mas na verdade o que eu estou dizendo é como que a pessoa lida com a Vênus dela, o que que tem, como que é a Vênus dela e qual consciência a pessoa tem daquilo. E aí nesse período isso entra num processo mais harmônico ou de pressão sobre o que já ela já tem, entende? O ascendente trazendo essa oportunidade, na verdade, né? E aí, se o ascendente estiver fazendo aspecto progredido, né? O ascendente progredido, tanto progredindo quanto pré-natal, tá, gente? Não vai mudar diretamente o ascendente de qualquer forma. Ele vai, se for uma conjunção, ele pode trazer um período de, de maior força, de maior iniciativa, porque é Marte. Marte, né? É Marte. Desculpa, não ouvi. Não, você não tinha falado. Depois que você começou, eu deduzi que era Marte. Ah, é isso. É o aspecto com Marte. O ascendente com aspecto com Marte. Então, maior força, maior iniciativa, mais ação, né? E se for um aspecto harmônico, então a pessoa com mais coragem, mais poder de realização. E aí a gente pode projetos, é bom para projeto, é bom para fazer andar, é bom para usar força, né? Usar essa espada de Marte, né? A gente pode filosofar assim nesse sentido, mas e se for um aspecto de ajuste, pode trazer conflitos, impulsividade, disputa, né? Pavio curto, né? Agressividade, né? Reatividade, né? E aí, de novo, né? Depende de como tá no mapa astral da pessoa. Tá? E aí, da mesma forma, ascendente fazendo aspecto com Júpiter, se for conjunção, período de crescimento e de expansão pessoal. Se for harmônico, oportunidades, aprendizados, ampliação, novos horizontes, esperanças e tal, essas questões. Se for desarmônico, pode trazer excesso ou expectativas, né? Porque uma coisa que é legal, eu não sei como é que vocês enxergam, mas eu achava que assim, o aspecto desarmônico com Júpiter é o contrário. Então, se o Júpiter expande, o aspecto desarmônico vai levar à restrição. E não é isso. Um aspecto desarmônico de Júpiter, a qualidade do planeta passa dos limites. Aquela potência exagera.
Então é o excesso. Da Vênus, mesma coisa, do Marte, a mesma coisa, do Mercúrio, a mesma coisa. Então não é o contrário, é o excesso daquela potência. Que no caso de Júpiter, né, é exagero, confiança demais, arrogância, né? Aspecto desarmônico, por exemplo, aspecto, sei lá, quando foi que eu fiz isso, gente? Não lembro mais, mas ficou marcado pra mim. Eu atendi uma moça, ela tinha Júpiter, tava com Júpiter progredido, acho que eu não sei se eu já falei isso, recebendo uma quadratura, e aí eu pude falar pra ela, falei assim, mas vai devagar. Não confia muito, não. Ah, mas é uma oportunidade muito boa. Eu falei, mas vai devagar. Não joga todas as suas fichas, não. E aí depois ela foi e no meio do caminho não era assim tão bom quanto ela pensava e foi bom ela não ter. Porque ela queria mudar de cidade, já queria fazer um evento, porque conseguiu um emprego, porque não sei o que e tal. Eu falei, calma, vai devagar. Ah, mas não, só vai devagar porque você pode estar exagerando. Entende? Mas como que você sabe que a pessoa está exagerando? Eu falei, eu não sei, gente. Júpiter está recebendo a quadratura. Então, entende? E aí é desse jeito que a gente consegue fazer as previsões, né? Enfim. E aí, se for o aspecto do ascendente com Saturno, é período de amadurecimento e de responsabilidade. Se for harmônico, favorece a estruturação na vida, consolidação de projetos. Se for desarmônico, sensação de limite e necessidade de enfrentar os desafios, de enfrentar os próprios medos, né? E é legal, por exemplo, é legal porque eu aprendo muito mais atendendo, né, gente? Porque os livros é legal e tal, eu gosto de ler, mas. E aí, sei lá, tá atendendo, acompanhando a moça, que ela mora lá nos Estados Unidos, Toronto, lá, nem sei falar o nome lá, não conheço, mas ela mora lá, é outro fuso horário. E aí eu acompanho ela, e aí tem um período, que fala assim, ó, esse período aqui vai estar, ela tem Saturno na casa 9 e tal, e ela não gosta muito de ler. E aí o ascendente fazendo aspecto com o Saturno dela, e é um período onde ela está conseguindo se comprometer e fazer. Ela está tendo mais responsabilidade, está fluindo mais. E ela relatando isso, assim, nossa, eu tô adorando esse período, tô conseguindo ler, tô conseguindo fazer as coisas que eu não tinha paciência para fazer. Falei, é um aspecto harmônico com Saturno, um trígono com Saturno, do seu ascendente. Aproveita, né? Eu vou aproveitar. E aí, sabe, é um período. Que aí tem uma outra coisa legal de Saturno, que o que a gente faz sobre o aspecto de Saturno, a gente tem facilidade de concretizar e são coisas que permanecem. São coisas que ganham Estrutura. estrutura, perpetua, sabe? É uma coisa que a gente, né? É legal, esses trânsitos, assim. Então, aí é nesse sentido, assim, dá sugestão para o pessoal, assim, aproveita esse momento de faz, se compromete, faz a listinha lá e tal, mas não gosto de fazer, mas tenta esse período aqui, você vai ver que vai funcionar melhor, né? Enfim. E se for desarmônico, essas restrições, né? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tô me fazendo entender? Certo. Tá. E aí, da mesma forma, se o ascendente fizer aspecto com Urano, a conjunção, né, vai marcar períodos de mudanças, e aí, como eu falei para vocês, mudanças inesperadas na forma de viver, se for uma conjunção, né, nesse sentido. E aí, se for harmônico, libertação de padrões antigos. É isso, a gente pode até filosofar, é um ciclo onde você vai se libertar de padrões antigos e tal. E aí, de novo, quais padrões? Percebe que eu posso ser genérico, padrões antigos, e acabou. Mas eu também Uhum. posso ser assertivo. Qual casa? Qual aspecto? Rege qual outra casa? Padrões, aí casa 7 e casa 5. Então, padrões antigos relacionados a relacionamentos e tal. Enfim, dependendo da casa, eu vou interpretar, né? E aí, claro, se eu souber como funciona para a pessoa, porque de repente casa 7, a pessoa não é casada. E eu falo, casamento. Aí eu dou uma bola fora gigantesca, né? Porque, de repente, a pessoa não é casada, gente. Não está casada, já foi e não está. E aí, se for casa 7 vai representar parcerias, sociedades. Como é que tá para você? Está trabalhando? Ah, eu tenho um sócio, então. Já sei que ela tem um sócio. Não é casada e tem um sócio. E aí, quando eu interpretar cada 7 eu já vou direto no ponto.
Já sei que é o sócio. Entende? Enfim. E aí com Urano, isso. Então favorece, se for harmônico, né? Como que eu falei? Se for harmônico de Urano, favorece libertação de Libertação. padrões antigos. Essa coisa né, Uhum. de quebra de padrões, só que dessa forma harmônica. E se for desarmônico, instabilidade e rupturas, né? Intolerância, impaciência, né? Enfim. E quebra de padrões de alguma forma, né? E o ascendente com Netuno, se for uma conjunção, pode trazer maior sensibilidade e busca por significado, inspiração e tal, né? E se for harmônico, essa inspiração no sentido de percepção mais simbólica da vida. E aí, eu nunca falo assim mais simbólica, eu tô falando aqui com vocês, mas na prática, por exemplo, já atendi a pessoa. Já sei que ela tem uma prática budista, ou kardecista, ou umbandista, ou evangélica, ou que seja, sem nenhum tipo de discriminação. Já sei que ela tem esse olhar. Então já sei que nesse período são essas questões. Uhum. Entende? Porque o Netuno fala sobre essa questão simbólica, é, subjetiva e tal. E aí, como que a pessoa lida com isso? Como que é para a pessoa essa parte? Eu sempre pergunto, eu sempre pergunto, eu não adivinho, eu sempre pergunto ao atendente, falo assim, tá, como que é pra você a questão espiritual? Ah, tranquilidade, como que é pra você? Ah, eu tenho a prática católica, eu sou católico não, e aí eu já sei, entende? Então a gente precisa também ter essa diversidade de esse vocabulário, né? Porque, por exemplo, eu já sei que se eu falar, você vai ter um período mais mediúnico, e se a pessoa for evangélica, ela se ofende. Vai. Mediúnico, né? Na igreja, você fala, ele tá com. Se for minha mãe, eu falo, você tá com demônio. Tá repreendido em nome de Jesus. Ela Mas assim, fala, evangélico não faz mapa astral também. não faz. Mas assim, a maioria, Não, a dependendo, maioria não faz, mas eu já evangélico tive não. já Mas experiência com bastante evangélico. fala que a Bíblia diz que é coisa do demônio, essas coisas, enfim, Mas eu vou te falar um negócio. Na hora que o calo aperta, faz, né? tudo isso é teoria, viu? Na hora que o negócio tá precisando ali, tá no beco sem saída, o negócio tá pegando mesmo, fala, gente. Mas eu Aí, acho que essa coisa é da igreja pentecostal, porque as igrejas independentes, que é batista, ela já tem uma outra visão disso, tá. Aí depende entendeu? Entendi, É, entendi. Mas é isso, eu então eu acho. sempre pergunto, inclusive, por exemplo, falando de interpretação, eu sempre pergunto. É legal de ter esse vocabulário, porque eu vou no sentido Uhum, de respeitar isso, respeitar a individualidade da pessoa. Esse é o princípio, assim, respeitar a individualidade da pessoa, ser o mínimo de interferência no sentido moral, dogmática, do que pensa, partidária, religiosa, que é Bolsonaro, que é Lula, que foi pra frente, que foi. Não me meto nisso, eu falo, não, não, uhum. não expressa opinião, não vai eu nesse altura do campeonato, num negócio desse sem sentido nenhum. Enfim. Então é isso. Então, Netuno, eu falei, né? Falei harmônico, inspiração, percepção simbólica da vida, e se for desarmônico, confusão, idealização, viagem, auto-engano. É claro, né? Caso, aspecto, signo e tal, né? Tá sempre repetindo isso pra gente interiorizar, né? Não é? Mas é isso. É, viagem, né? Falou, Netuno, casa 5 ou casa 7 idealizando o relacionamento. Conhecendo alguém, de repente você tá se relacionando com um vaso e tá acreditando que é um arranjo e ainda não é um arranjo, é só um vaso. Ah, mas ele será um arranjo lindo? Será. Pode ser, sim. Mas é um vaso. Não vai. Idealização de tudo, né? Enfim. E da mesma forma, idealização trabalho, idealização, enfim, idealização, Netuno. E se for o ascendente progredido com Plutão, a conjunção ela vai indicar um período de transformação, uma transformação profunda.
na forma, inclusive, de se posicionar perante a vida. Uma morte e um renascimento. Plutão vai falar sobre isso diretamente. E aí, de novo, não, falando disso, falando de Plutão, não necessariamente morte, morte, morte. Mas a gente passa por várias mortes, né, gente? Várias mortes. Então, de repente, sei lá, às vezes mudar de casa é uma morte também, é uma transformação profunda. Você está acostumado num lugar, vai mudar para outro. Ou a morte do que você gostava, ou a morte de um trabalho. Algo que é doloroso, algo que. E aí, claro, né? Dependendo dos aspectos e a posição que tá, também pode simbolizar a perda de alguém, sim. Só que aí o que que acontece? Eu nunca vou diretamente falar assim, nossa e tal. E aí, mesmo eu vendo alguma coisa, eu falo assim, ó, como é que tá, né? Às vezes a pessoa tem um familiar, tá doente e tal. Fala assim, tá, um período que você puder ficar mais próximo, cuidar, estar mais presente, né? É um período onde a vida pede um pouquinho mais de presença e tal, até por um grau de intensidade, assim. Então, eu procuro no seu o agente que vai falar da morte e tal. Eu nunca. Eu conheço astrólogo que é mais. Acho que vai da característica da pessoa, mas eu acho que é tão falta de produção também. Isso, se não for ajudar, também não vou atrapalhar ninguém, não. Mas, cá para nós, dependendo dos aspectos, a casa que tá, os planetas envolvidos, casa 8 a gente consegue, e dependendo do que a pessoa tá vivendo, né? Então, eu tô com o pai doente. E aí tá lá, Plutão, 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 casa 4 casa. E aí fala assim, tá, né? Dependendo, a gente consegue perceber sim. Mas eu acho que vale muito mais preparar a pessoa para um processo de transformação profunda, onde ela consiga buscar a força, a sustentação e estar firme, do que gerar uma ansiedade, enfim, gerar. Não, entende? Acho que, sei lá, nesse sentido. Então, se for Plutão. É, Se for Plutão, pode indicar período de transformação profunda e forma de se posicionar na vida. Ah, tem uma outra coisa com Plutão que às vezes, que é legal de pensar também, às vezes tem uma mudança muito grande que precisa ser feita. Casamento, trabalho, dia a dia, casa e tal. E a nossa tendência humana é preservar, permanecer. A gente tem dificuldade com a mudança. Isso é humano. Porque tá cômodo, porque tem um apego, porque a gente busca segurança. E muitas vezes a pessoa ela faz a manutenção do sofrimento, porque ela não quer se permitir a mudança. E aí é legal a gente poder falar assim, então, pelo olhar da astrologia, é inevitável. E aí seria mais inteligente se você permitisse que essa transformação acontecesse de forma mais leve. Porque se você segurar, vai ser pior, porque vai ser mais doloroso. É isso. Consigo ver isso, se for um aspecto, inclusive, desafiador. E é legal porque quando a pessoa consegue, não é sempre, não é uma coisa, né? E tá falando de vida, né, gente? Não é uma coisa assim, tá, fecha uma porta e abre outra porta. Tá falando de uma vida, de uma relação, depende das características da pessoa. Mas quando a pessoa consegue, ela sabe e ela, a corda tá muito esticada, a pessoa consegue pegar e falar assim, tá, então é isso, não vai ter jeito. Porque às vezes a pessoa tá achando que ela pode realmente controlar aquilo, né? Enfim, isso acontece. Então, se for um aspecto desarmônico, principalmente. Crises que levam a mudanças mais profundas, inevitáveis, né? Se for favorável, regeneração, fortalecimento interior, força, disposição, coragem, né? Se for desarmônico, enfim, essas questões assim, tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo em paz? Certo. Eu acho que por hoje é isso, né? Já é 9h30, senão vai ficar cansativo, a gente passa a não entender mais, fica também puxado. Isso. Tá bom? Mas a gente aprofundou bastante hoje. Achei que foi bem Foi aproveitado. ótimo. Legal. Que aí vai saindo os insights, né? Vai implementando. Uhum. Tá bom? Então é Tá isso. ótimo.
Boa, eu coloquei lá no grupo um livro. Não tem muito livro, não tem muita literatura sobre progressões secundárias. Na apostila vai estar tudo explicadinho. Mas esse livro ele dá uma aprofundada, então ele é bem legal. Sempre que tiver oportunidade, essa autora ela é legal no sentido de previsões, Uhum. tá? Tá bom. E é isso. Então, boa semana. Sintam-se abraçadas. Quem vai ver o vídeo depois, tamo junto. Eu quero vocês ao vivo. Venham ao vivo, senão não vai mais ter acesso ao vídeo. Só vai ter acesso ao vivo. É mentira. Mas é bom essa A ameaçada para ver se o brincadeira. povo comparece. Beijo, Mônica. Beijo, Valéria. Beijo. Tchau. Então,